Olá, amigo! Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos desenhar o Frankenstein e sua abóbora falante. Vamos iniciar criando uma tela medindo 3000 por 2500 pixels. Vou começar utilizando um pincel de Vanishing Point, ou seja, ponto de fuga. Aplicarei na tela com uma cor ocre e em seguida ajustarei a direita da altura da linha do horizonte que imaginei para a nossa cena. Desta maneira obtivemos as linhas de perspectiva. A seguir, aplicarei ainda um pincel com linhas verticais para melhor controle. Agora vou pegar um pincel, ajustar para 12 pixels, pegar uma cor azul e iniciar o nosso esboço. Imaginei um Frankenstein simpático, dialogando com uma abóbora de Halloween e uma noite de lua cheia. Vou começar, como sempre, de uma forma meio caótica, bem rápido, dentro do que eu imaginei para a cena. Frankenstein sentado, abóbora na mão, dialogando. Uma atitude bem relaxada, bem tranquila. Vamos lá, já fizemos a cabeça, o esboço da abóbora. Vamos fazendo. Braço. Sentado numa pedra, as pernas relaxadas. Vamos colocar outras abóboras na cena, para isso vou ter que ajustar o tamanho. Outras abóboras. É um esboço bem rápido, cheio de pequenos ajustes. Agora vamos engrossar um pouco o pincel e sempre utilizando o pincel e a borracha, vamos dar uma ajustada no traço. Lá o olho, nariz, a boca, as bochechas, queixo pronunciado do Frankenstein, os olhos e aí por diante. Não esquecendo do tradicional parafuso no pescoço do bichão, né? Melhorando o traço do braço, da mão, a perna. Vamos dar uma limpada, definir melhor essa perna, sapatão grande, né? O pé grande do Frankenstein. Agora vou deixar esse layer mais clarinho, mais transparente, criar um novo layer, pegar um azul mais escuro e refinar o traço. Lá o olho, a protuberância da sobrancelha do Frankenstein, nariz pequeno, bochecha, boca, queixo grande, né? Cabelo, a cicatriz, o tampão da cabeça. Aí vamos lá, parafuso, pescoço, fazer uma paletó, né? Ele usava um paletó curtinho, mas fazer com a mão, como se ele estivesse segurando a abóbora com uma mão, encarando a abóbora. Pô, só que eu estava fazendo errado, né? Fazendo a mão direita no lugar da mão esquerda. Agora sim. Agora a outra mão, em posição de descanso, né? Braço apoiado no joelho. O pé virado para dentro. O outro também virado para dentro. Bem relaxado, bem relaxadão.
Agora a abóbora caricatinha, né? Fazer bem caricata a abóbora. Como se estivesse conversando com o nosso personagem. Agora as outras abóboras. Aí vamos ter que ajustar o tamanho, porque a cena vai ter mais coisa, bastante coisa. Vamos lá. Uma outra abóbora. Agora vamos ajustar o tamanho, sempre usando as linhas de perspectiva como referência. Assim mantendo a perspectiva certa do personagem, da cena. Agora vamos criar um novo elemento. Imaginei uma árvore fantasmagórica, uma cara de má. Colocar mais algumas abóboras. Já toma forma a árvore aí. Os galhos parecendo umas mãos. E aí os galhos todos sem folha, né? Aquela árvore bem fantasmagórica mesmo. Pretendo colocar uma lua com as outras abóboras aqui. A pedra onde ele está sentado. Imaginei uma cidade atrás, mas ali não é ali o ponto. Vamos pegar o Canvas Size, vamos clicar embaixo e aumentar a tela para 4000 de altura. Com a altura expandida, podemos fazer a cabeleira da nossa árvore, expandindo os galhos. Aí vai, vamos expandir, só para sentir o peso, depois a gente vai refinar o traço. Certo? Acho que dá para fazer o castelo do Frankenstein atrás dele. Vamos ver. Um pouco maior, né? Uma linha de árvores lá no fundo. Está mais ou menos definido. Vamos assinalar todos os layers de esboço, criar um grupo e nomear esse grupo como fundo. Vamos clarear o grupo usando opacidade, diminuindo a opacidade, pegar a tinta preta, o pincel e refinar o traço. Vamos lembrar que a proposta é de uma line art. Nós vamos fazer todo o traço, né, e depois, em outra fase, nós vamos pintar a arte. Bom, eu sou da velha guarda, né? E essa técnica já era usada antigamente. A gente pegava um papel de boa qualidade, né? Uma folha de papel Schiller, por exemplo. Pegava um lápis, fazia o esboço do desenho, todo o esboço, usando lápis de borracha, uma borracha macia para não estragar o papel. Depois de tudo feito, a gente pegava uma caneta 05, uma canetinha de nanquim 05 e passava o traço. Só que naquela época não tinha o desfazer, não tinha o undo. Era errou, dançou. Depois do traço feito, a gente pegava uma borracha bem macia, apagava o lápis, pegava uma aquarela líquida. Eu usava muito uma tinta chamada Ecoline, que existe até hoje. Se procurar na casa do artista, em algum lugar assim, ela ainda existe.
e pintava por cima do traço preto. Era legal, era divertido. Essa é uma arte executada com essa técnica muitos anos atrás para um cliente. Continuando o nosso desenho, vamos fazer a mão. A mão é sempre uma coisa meio difícil, ainda mais tentando desenhar bem rápido, né? Para fazer o vídeo, não dá para ficar perdendo muito tempo, não. Já a abóbora bem caricatinha, né? Com o olho. Eu optei por fazer um olho meio humano, né? Diferente do tradicional. O talo, né? Os gomos da abóbora, né? Aquela abóbora tradicionalzona de Halloween. Ops! Vamos acertando. Sempre borracha e pincel. Borracha e pincel. Quando a gente erra, é só apagar e redesenhar. E seguir em frente. Perna. A calça, né? Aí o pé, aquele sapatão do Frankenstein, né? Que é grandão. A sola bem larga, bem alta, né? Certo? Sempre borracha e pincel. Borracha e pincel. Casaco. Agora vamos fazendo as outras abóboras. Vou dar uma acelerada, tá? Mas antes, vamos abrir um novo layer e desenhar essas abóboras, essas outras abóboras, num layer separado do layer do Frankenstein. Assim a gente pode movimentar e mexer nelas independentemente do resto da ilustração. Muita gente acha que o Frankenstein é o nome do monstro. Mas Frankenstein é o nome do cientista que criou o monstro. A criatura mesmo nunca recebeu um nome próprio. Então vou me referir a ele sempre como Frank. Enquanto isso, continuamos com as nossas abóboras. Fazer só 3 abóboras, eu não vou fazer uma multidão de abóbora não. Agora, por que abóboras? A história diz que quando os irlandeses migraram para os Estados Unidos, descobriram que as abóboras eram fáceis de esculpir. Eram grandes, macias e cresciam em abundância no outono, época do Halloween. Assim começaram a esculpir rostos assustadores nas abóboras, colocar velas dentro, simbolizando as almas perdidas e afastando os maus espíritos. Hoje, as abóboras iluminadas representam o espírito de Halloween, mistura de medo e diversão. Mas no caso das nossas abóboras, vou fazer umas abóboras simpáticas, bem divertidas. Agora vamos ajustando o traço, sempre usando pincel e borracha. Pincel e borracha. Pronto. Com as abóboras prontas, vamos para a nossa árvore. Fazer uma cara de brava, né, de má, um galho, vai definindo uma árvore meio velha, né, a boca, um sorriso
sarcástico. Aí os galhos, essa é a parte chata. É uma parte complicada porque é muito detalhe, muito detalhe. Aí vamos fazendo os galhos, improvisando mesmo, fazendo na hora, quebrando, fazendo, afinando. Conforme você vai para a ponta do galho, você vai afinando e saindo outros galhos, ficando aquele galinho seco, bem seco, né? E vamos lá, vou acelerar porque demora um pouco. Essa parte de fazer os galhos vai na intuição, viu? Você vai na sua intuição, vai traçando. Não tenha vergonha de apagar se você achar que não está bom. Vamos dar um volume na árvore, mas sem tirar a transparência, né? Galhos bem finos, vai afinando, afinando até em cima, deixando um aspecto de uma árvore seca mesmo. Agora vamos fazer as raízes bem engruvinhadas, bem agarradas na terra, né? Em seguida terminamos de preencher com preto e temos a nossa árvore. Criamos ainda um detalhe da boca, né? Como se fossem os dentes, mas com uma aparência de uma gosma, um detalhezinho, que vai ser um outro plano. Esse gramadinho vai ser um outro plano do nosso desenho. E aí vamos para o Palácio do Frankenstein, do Castelo do Frankenstein. Usando as linhas de perspectiva, peguei uma pequena referência do Castelo do Frankenstein na internet. O Frankenstein é fictício, né? Mas sempre tem uma referência na internet de um castelo verdadeiro. Verdadeiro não, na verdade, um castelo atribuído ao Frankenstein. E como eu pretendo que ele seja apenas uma silhueta, né, iluminada atrás do Frankenstein, eu não preciso caprichar muito em detalhe, né, ser muito preciso. Mas mesmo assim vamos corrigir tudo com sempre a mesma técnica, pincel e borracha. E quando eu falo iluminada, na realidade é a luz da lua, né? Ela vai estar iluminada apenas pela luz da lua, silhueta iluminada pela luz da lua. Fazendo as janelas, alguns detalhes, seguindo sempre as linhas da perspectiva. Usando as linhas de perspectivas e as linhas verticais como referência. Uma figura na beira do telhado, como se fosse ou um dragão, ou um pássaro, né? Na parte de baixo do castelo, eu não preciso entrar muito em detalhe, porque eu quero fazer uma simulação assim de uma neblina, de um fog, né? Então a parte mais abaixo do castelo, que fica atrás do Frank, não precisa ter muitos detalhes.
Agora vamos fazer uma pedra, onde ele vai estar sentado, né? Uma pedra, sem nada demais. A minha locução é meio chumbrega, né? Esse é apenas o terceiro vídeo que eu faço. Mas eu vou melhorar. Prometo que eu vou melhorar. Agora vamos redimensionar e posicionar o Frank e as abóboras no nosso layout. Agora vou esconder todos os layers, menos o do Frank. Vou selecionar com a varinha mágica a parte de fora, ir em Modify, Expand, 3 pixels. Feito isso, vamos em Inverse, vamos inserir um novo layer. Com o baldinho de tinta vamos pintar dentro da seleção e deixar esse layer atrás do traço. A seguir faremos o mesmo com as abóboras. Selecionar a parte externa com a varinha mágica, ir em Select, Modify, Expand, 3 pixels. A seguir vamos em Select, Inverse, criamos um novo layer e pintamos de cinza. Agora vamos fazer uma arrumação nos layers. E atrás da árvore fazer uma linha de fundo, tipo silhueta de uma mata, de outras árvores. Agora vou criar a nossa lua. Para isso escolherei um pincel duro. Vou acertar o tamanho em mais ou menos 1100 pixels. Vou abrir um novo layer e fazer uma bola cinza. Vou posicionar a bola atrás da árvore, entre os galhos. Feito isso, vamos organizar os nossos layers. Vou colocar o Frank em primeiro plano com as abóboras logo atrás. Em seguida a árvore, o castelo e a lua nessa ordem. Colocarei também o cinza por trás do castelo e da linha de árvores. Abrirei um layer, pegarei o pincel, uma cor cinza e vamos preenchendo, contornando para preencher o fundo atrás do castelo e da linha de árvores. Está ficando bom. Agora vamos fazer o céu. Para isso vou abrir um novo layer, selecionar a área atrás da linha de árvores e do castelo, pintar com uma cor escura, um cinza bem escuro, e jogar tudo para trás. Agora criarei mais um layer que posicionarei atrás da árvore. Pintarei de branco, representando os olhos e a boca. Percebi que o vão da perna do Frank estava cinza, então basta pegar a borracha, ir no cinza e apagar aquele pedaço. Agora vamos fazer pequenos ajustes, pintar de cinza mais claro o Frank, as abóboras. Acrescentar mais um layer e pintar o gramadinho da árvore. Bem rapidinho. Um cinza mais escuro do que o Frank e a abóbora. Agora pintar também
a terra, a parte de terra com cinza um pouco mais escuro, a parte de terra do barranco. Vamos fazer também um layer para o piso. Então vamos pintar com uma cor bem clarinha e jogar lá para trás. Beleza. Vejam que utilizamos diversos tons de cinza para diferenciar as várias camadas do desenho. Para organizar melhor o trabalho, costumo abrir pastas ou grupos para cada layer. Então, por exemplo, teremos um grupo para o Frank, contendo o traço preto e o layer cinza. Podemos também atribuir cores aos grupos ou layers para melhorar a organização. Pronto, e aí temos o Frank e sua abóbora falante. No próximo vídeo, terminaremos a nossa arte adicionando cores e efeitos. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do nosso trabalho, dê um like, inscreva-se e comente.